Olá, queridos, graça e paz a todos. Um excelente fim de semana, Shabbat Shalom em hebraico, bom sábado, feliz sábado para todos vocês. Aos que estão entrando pela primeira vez no canal, sou o professor Roberto Silva, caminhando para os 16 anos lecionando hebraico, grego e teologia nos níveis básico, médio, bacharel. Essa caminhada tem a ver com a nossa formação, 13 anos do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião, adquirindo conhecimento e compartilhando este conhecimento. Meus queridos, nesta tarde de sábado, eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês um pouco de hermenêutica bíblica, vinculado a um tema super interessante. 1 Coríntios capítulo 15. Vou fazer a leitura na minha Bíblia de Jerusalém, que já tem uns 15 anos aqui comigo, está bem utilizado. 1 Coríntios capítulo de número 14, versículo 34. Estejam caladas mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Algumas traduções: estejam caladas as mulheres no meio da igreja, pois não lhe é permitido falar. A grande questão, e que eu pergunto para vocês, este texto, ele faz com que as mulheres não tenham, então, a oportunidade de exercer funções eclesiais, as quais lhes dão o direito de ministrarem sermões, estudos, seminários, simpósios e etc., visto que o texto diz que as mulheres na igreja precisam ficar caladas, não lhe é permitido falar. Vira para sua esposa aí, se ela estiver com você, lê esse texto para ela, pergunta o que ela acha. Se ela disser assim, não, o problema é que o apóstolo Paulo era machista, não é bem assim, mas enfim. Queridos, um dos segredos da hermenêutica é não tentar fazer uma interpretação bíblica historicista, ou seja, não é possível tentar historizar todo o texto ou fazer uma análise literalista totalmente das Escrituras. Nem tudo que está na Bíblia precisa ou deve ser interpretado de forma literal. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Não podemos imaginar Jesus sendo um pão com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Temos uma figura de linguagem por trás de um autor que coloca Jesus como pão da vida, talvez querendo dizer que os seus ensinamentos alimentam as pessoas, traz uma espécie de alimento que as pessoas têm fome de ouvir. Ou seja, justiça, esperança, os seus ensinamentos provocam fé para que eles pudessem entender que eles estavam naquele período de dominação romana, mas que logo eles sairiam daquela circunstância e seriam um povo livre, eles precisariam ter fé. Então, os ensinamentos de Jesus são alimentos que proporcionam várias coisas. Ou seja, até para fazer uma análise de uma terminologia de um texto bíblico, é necessário entender o aspecto histórico por trás do autor e o que motivou o autor a escrever. No caso de 1 Coríntios, capítulo de número 14, o texto que nós lemos, é um pouco interessante, porque o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, entre o ano 49, 50, 51 depois de Cristo. É uma viagem missionária muito próximo, podemos dizer também a sua conversão, não é tão distante. Quando falamos de conversão paulina, também é interessante, porque a carta aos Filipenses diz que ele era judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ou seja, queridos, ele era um fariseu.
uma das linhas extremistas do judaísmo neotestamentário, que tem as suas raízes desde o judaísmo veterotestamentário e intertestamentário. Eles é aqueles que cuidam das questões litúrgicas e até financeiras do templo neotestamentário, que é o templo herodiano, o templo de Herodes. Paulo, ele era fariseu, segundo a carta de Filipenses. Ou seja, no farisaísmo, assim como no judaísmo, não existe funções sacerdotais para mulheres. Não existe funções levíticas para mulheres. Paulo saiu de uma religião extremamente androcêntrica, ou seja, uma religião que girava em torno da figura masculina para os ofícios religiosos sacerdotais e levíticos. Quando ele se converte ao cristianismo, é notório que ele ainda tem em alguns aspectos uma cabeça judaica, e isso vai mudar de forma paulatina. Quando ele visita a cidade de Corinto, ele já se depara com uma cidade que o deus protagonista, além de ser Apolo, era uma deusa. A deusa do amor, a deusa Afrodite, é a divindade protagonista propriamente da região de Corinto. A história por trás da cidade de Corinto entre o ano 50 depois de Cristo notifica que ela tinha 1000 sacerdotisas que praticavam a prostituição cultual como uma espécie de ato de adoração a Deus Afrodite. Corinto, como cidade portuária, vinha marinheiros de tudo que é canto desembarcar em Corinto, vender, comercializar, e ficavam 6 meses, 7 meses no mar, doidos para esbanjar seus desejos sexuais, suas promiscuidades. Buscavam então o templo de Afrodite para fazer isso com as prostitutas cultuais de Afrodite. Para elas, os atos promíscuos e libertinos era uma forma de cultuar Afrodite. Para os marinheiros, era uma forma de receber favores sexuais e assim sanar os seus desejos e as suas promiscuidades. Ou seja, tinha essa oferta, demanda e procura dos dois lados, e girava o ofício religioso por trás das sacerdotisas da deusa Afrodite e dos marinheiros que buscavam esses favores sexuais das sacerdotisas de Afrodite, que tinham os cabelos tosquiados, bem curtos. Era uma das características propriamente das sacerdotisas da deusa Afrodite. Tudo isso é muito interessante. O mais interessante ainda, é que essas sacerdotisas de Afrodite se convertem ao cristianismo. E no momento que elas se convertem ao cristianismo, elas têm os cabelos tosquiados. O apóstolo Paulo diz: coloca o véu. Quando o cabelo crescer, tira o véu, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Uma outra questão a ser abordada. Véu não era requisito para as mulheres utilizarem no cristianismo primitivo. Só foi uma estratégia de Paulo para que as ex-sacerdotisas de Afrodite, convertidas ao cristianismo, pudessem se distinguir das sacerdotisas de Afrodite atuantes para as ex-sacerdotisas de Afrodite que se converteram ao cristianismo, que tinham os cabelos curtos, estavam usando o véu para que os cabelos pudessem crescer e depois retirar o véu para que não pudessem ser vistas mais como sacerdotisas de Afrodite atuante. O interessante é que eram 1000 sacerdotisas de Afrodite que trabalhavam no seio do templo de Afrodite liturgicamente, religiosamente. Elas estavam atuantes. Quando elas se convertem ao cristianismo, como é que você vai fazer para uma mulher que ela já tem anos de atuação,
ela já está há anos desenvolvendo um trabalho sacerdotal. Como você vai fazer para essa mulher, nessa nova religião, ela ficar calada, só assistindo os cultos, como as mulheres do judaísmo faziam, que não eram nem sacerdotisas e nem levitas, mulheres? Ou seja, Paulo tenta fazer com que essas mulheres gregas convertidas ao cristianismo pudessem ser como as mulheres que assistiam os cultos sinagogais ou no templo de Herodes. Fica ali quietinha e só ouvem. Essas não. Elas já tinham uma pegada de estar trabalhando no templo junto à deusa, de ser sacerdotisa. Quando elas se convertem ao cristianismo, provavelmente elas trazem essa mesma dinâmica. Paulo não entende. Então ele tenta vetar essa prática delas. Só que é algo que não tem muito resultado. Tanto é que depois, Atos capítulo 18, Paulo desenvolve um trabalho na cidade de Corinto de 1 ano e meio, acompanhado de Áquila e Priscila, que era um casal, onde em alguns momentos Paulo chama Priscila e Áquila. Ele coloca o nome dela, da esposa, primeiro do que o nome dele, possivelmente porque ela se destaca mais. Romanos capítulo 16 também faz menção de Febe, diaconisa da igreja de Cencreia. Muito interessante, porque ela recebe o título grego diáconon, que é o mesmo título de Estevão e de Filipe. Ou seja, temos diáconos e diaconisas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai mudar a sua concepção ao ministério feminino quando ele percebe que tem mulheres vocacionadas para o trabalho ministerial, episcopal, assim como homens. Porque Deus não faz distinção se é homem ou se é mulher, se é negro ou se é branco, se é rico ou se é pobre. Todos podem ser vocacionados por Deus. Fica aqui essa análise para você. Se você gostou e quer fazer parte de um dos nossos cursos, temos cursos de teologia presenciais e à distância. Na cidade de Mauá, São Paulo, temos cursos presenciais de segunda noite, quarta noite, sábado de manhã, sem contar que temos os cursos EAD, básico, médio, bacharel, hebraico, grego e tantos outros temas. Se vocês quiserem saber mais, o meu contato é o 11 970 98 42 32. Professor Roberto Silva. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se gostaram do conteúdo, compartilhem. Não deixem de se inscrever no canal. Nos ajudem para que possamos crescer o canal e alcançar mais estudiosos da Bíblia através dos ensinamentos teológicos. Shalom e até o próximo vídeo.